Fala galera, estamos então a algumas horas aqui da estreia do sexto e último episódio de Tales of the Walking Dead, episódio titulado Ladonna. E nesse episódio aqui a gente tem a Daniela Espinosa, tem o Dani Ramírez, que é um elenco bastante interessante assim. Obviamente, galera, é mais uma dupla muito interessante de atores que eles trazem ali para compor esse grande elenco que foi do Tales of the Walking Dead, que funcionou muito em relações de duplas também, né? Cada episódio ali. E cara, esse episódio tá muito prometido, tanto na sinopse, quanto na promo, quanto o Snack Peek saiu lá no último Talking Dead, inclusive, assim, de realmente entrar nessa parte muito mais sobrenatural ali dos eventos, né? E tudo isso tá muito remetido também para que a gente tenha realmente algo completamente diferente e algo com uma liberdade muito mais criativa, até de liberdade eu tô falando, não tô falando em relação a como simplesmente entrar no gênero. Cara, liberdades criativas que essa antologia deveria ter tido, acho que desde o início, assim. Por quê? Porque muito pouco foi explorado dentro do que prometia ser Tales, né? Ele contou muito mais histórias de relações de personagens ali do que realmente liberdades criativas. E também, querendo ou não, essas relações de personagens, elas funcionaram muito mais no episódio número 3, com o episódio da Dee. Aquele momento ainda que a gente está vendo mais um pedaço da história de como a Dee se transforma em alfa, a aproximação com a Era, que a gente conhece lá, que naquele momento é a líder dos sussurradores, a relação da Dee com a Lídia, como é que funciona naquele momento, toda uma relação com a Dee em relação a Brooke. Cara, a gente tem um apego muito maior no terceiro episódio, por ser já um personagem que a gente gosta, que a gente tem realmente uma relação, que a gente tem realmente uma aproximação. Então, o que eu espero muito desse episódio aqui? Que ele funcione de uma maneira diferente do que foram os outros. Tá? E daí eu reúno o 1, 2, 4 e também o 5. Que, querendo ou não, eles exploraram muito pouco dessa liberdade criativa e por eles elaborarem muito essa questão da relação de personagem, é difícil a gente se relacionar em um episódio apenas com aqueles personagens lá. É difícil a gente se importar. Ou seja, daqui a pouco a gente pode trocar essa liberdade criativa pela questão da ousadia. Eu acho que se eles realmente pegarem e deixarem livre esse episódio de ser realmente uma história que aconteceu ou pode acontecer dentro desse mundo apocalíptico, tudo mais, não sei o que, em relação aos zumbis, com essa parte sobrenatural, sem se importar tanto com essa relação dos personagens ali, de querer construir algo para simplesmente nos entregar, né, no final de episódio com uma possibilidade de continuação que não vai existir, porque dificilmente a gente vai ver esses personagens de novo existindo em alguma outra, seja spin-off, seja até uma segunda, né, temporada de Tales, diferente do episódio número 3. Que realmente, cara, explore a história, entendeu? Curta a história, faça um início, meio e fim dentro daquela história lá, e que os personagens sejam muito ali colocados para contar essa história com essas liberdades criativas, não a relação dos personagens com o desenvolvimento para ser entregue para um lugar que depois a gente não vai ver uma sequência. Então, é isso que eu espero muito desse último episódio de Tales aqui. Foi interessante, cara. Eu gostei dos episódios em si, mesmo que nenhum episódio me empolgou de uma maneira incrível, assim. As notas, né, minha, nas nossas lives ali é sempre, pô, 7, 7,5, são episódios ok, só que episódio de relação de personagem, obviamente tirando o episódio número 3, que daí, cara, a nossa relação com a personagem acaba, querendo ou não, ganhando muitos pontos já em decorrência do episódio também. Mas, galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam desse, né, Tales of the Walking Dead por completo, o que vocês esperam também desse último episódio que a gente vai ver amanhã, lembrando que vou assistir o episódio, logo que ele for liberado, vai ter crítica liberada aqui no canal da Take, e de noite também tem nosso grande debate junto com vocês a respeito dessa grande conclusão de Tales of the Walking Dead. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!